surgiu a ideia, né? A gente, lá em 2024, início de 2024, a gente percebeu que um dos gargalos ali para início da jornada, né, para início da atividade, era a liberação, a emissão de PTS, né? E por que que era um gargalo? Porque hoje a liberação da atividade de PTS, da atividade não é feita, né, não é foco principal do emissor, né, o emissor ele tem ali as atividades de operação, né, ele tem que focar na operação, então ele tem que se dividir entre operação e emissão de PTS. Existe uma descentralização das solicitações, o que dificulta o atendimento pelos emissores, então o time ali que está em campo, né, acaba solicitando quem está passando perto, ou liga pela rádio, às vezes o emissor que ele ligou nem é o que está mais próximo ali da região que vai ser a atividade. Existe um número insuficiente de operadores, né, a gente sabe que vocês têm recursos limitados, e principalmente aqui na Via Seca, né, onde as áreas são bem distantes, né, e um alto volume de emissões de PTS. Então, isso gerava um tempo alto de emissão. E aí, o que a gente propôs aqui para a Vale, já implementamos em Sossego e nas usinas 1, 2 e 3 de Salobo. A gente propôs uma central, né, que vai trazer uma padronização das solicitações, então é um sistema que onde eu vou registrar todas as solicitações de PTS do dia, né? Quem são os solicitantes, as empresas, os supervisores, qual que é a área da atividade, e vou saber ali direcionar o emitente que está mais próximo da área daquela atividade. Então, eu recebi ali, por exemplo, no caso das usinas, né? Eu recebi uma solicitação para atividade na moagem, eu vou direcionar o operador que está próximo da moagem, eu não vou direcionar o operador que está lá do outro lado na filtragem, né? Então, a central ela vem para otimizar esses deslocamentos dos emissores, além de trazer uma base de dados muito rica que vocês vão ver para tomada de decisão. Então, vocês vão ter registro de todo o processo de emissão da PTS, né? Quem são as pessoas, áreas, empresa, quem está com desvio, quem não está com desvio, enfim, a Mari vai mostrar aqui com mais detalhe, mas aí é uma base de dados muito legal que vai permitir uma tomada de decisão aí na área de vocês, tá? Mari, fica à vontade para compartilhar. Eu abri a central de Salobo 1 e 2 para vocês verem como que já funciona. Aqui a gente vai usar principalmente a planilha a partir desses botões aqui, eles têm os formulários que a gente vai estar utilizando. Todo início de turno, antes de começar a liberar as solicitações, os operadores precisam preencher essas abas aqui, de designados e de paradas. O designados vai estar com os designados da área da via seca, e a gente vai ter os estados aqui de disponível, indisponível e stand-by. Então, disponível é quando o operador está disponível para emitir PTS, ele está lá no dia, ele está liberado para realizar essa atividade. Indisponível é se esse operador ele está de férias ou ele está totalmente dedicado a uma outra atividade, não vai poder liberar PTS nesse dia. E stand-by é aquela pessoa que, de início, ela não vai estar fazendo a emissão de PTS, mas se tiver um volume muito grande de solicitação e for necessário um reforço, ela pode ser acionada. Então, é importante a gente colocar atualizar todo início de turno, a gente filtra aqui pela turma que está atuando, aqui a gente está na turma B, então filtraria para a turma B, e atualizaria os status aqui, conforme o status de disponibilidade de cada operador. E essa aba aqui de paradas, a gente só preenche se tiver alguma parada no dia. Para a área aqui da via seca, a gente também vai editar o tipo de parada, vai ser tudo personalizado para a área de vocês. Então, por exemplo, se hoje tivesse alguma parada, teria que colocar aqui 15/12 de 2025 e o tipo de parada, porque essa informação a gente vai conseguir utilizar para analisar os indicadores lá na frente com Power BI. E a informação aqui dos designados é importante para vocês na hora de justamente fazer o direcionamento dos emitentes que a Ju comentou. Aqui é a cara da central, é onde vai estar todas as informações que a gente vai precisar. Então, quando chegar uma nova solicitação via rádio, a gente vem aqui em Nova PTS e vai abrir essa janelinha.
Tá aparecendo para vocês a janela, né? Porque eu compartilhei só a janela do Excel. O formulário tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Tá, beleza. Só para confirmar. Quando abre aqui, vai ter o número da solicitação, ele já é carregado automaticamente, né? O próximo número da linha é o nosso identificador. O solicitante é quem está chamando no rádio. Então, vamos supor que o solicitante foi a Juliana. Eu vou preencher. Quem que está solicitando? Vai ser a Juliana. E a empresa é a empresa do solicitante. Então, a gente pode pesquisar aqui, tanto digitando ou na barra de rolagem. E aí, para selecionar, é só dar 2 cliques com o mouse ou clicar no Enter, que ele já seleciona aquela opção que estava azulzinha. A gente preenche também a informação do equipamento. Então, vamos supor que é um TC. Tem que preencher todas essas informações aqui que pede o asterisco são obrigatórias. Então, se a gente tentar salvar a solicitação sem preencher todas elas, ele não vai deixar. Primeiro, a gente tem que preencher todas que tem um asterisco. E a área, a mesma coisa. A gente pode tanto Que é digitar... importante. pode falar, Ju. Desculpa, eu tô com um delay aqui, eu não sei se eu te interrompi, mas se eu te interrompi, desculpa. Mas é importante a gente falar que todas essas solicitações são pela rádio, tá? Vai ter uma rádio dedicada. Aí, Pablo, qual que é o nome da rádio que vocês definiram? Vai ser a reserva B. Parte rádio Reserva. reserva B. Então, a faixa de rádio reserva B vai ser a faixa onde vão ser feitas todas as solicitações. Então, em campo, né, os executantes vão acionar o operador, né, vocês da central, pela faixa reserva B, né, vocês vão atender e vão solicitar todas essas informações aí que a Mari tá passando, tá? Então, isso aí vai ser preenchido passando pela faixa de rádio. Isso aí. Tá corrigindo aqui, é reserva A, tá? Reserva A, perdão. Vou botar aqui no... Tá, Reserva A. tá. Beleza. Todos esses campos aqui que tem a setinha do lado, quando a gente vai digitando a informação, ele já mostra as opções, já vai filtrando para a gente as opções. E tem que ser necessariamente uma opção que está aqui. A gente não pode colocar, por exemplo, aqui está flotação 1 e 2, eu colocar flotação 3, porque isso está na central está na outra central de PTS. Então, é importante sempre colocar a informação que está nos campos disponíveis. Se alguma informação, por exemplo, tem um supervisor novo e o nome dele ainda não está aqui, aí solicita para o Pablo, a gente vai passar para ele como que preenche aqui para colocar as opções nas caixinhas de seleção. Todas as caixinhas de seleção são dessa forma. Aqui a gente tem o número da OM ou o número de referência, que também tem que ser solicitado e tem que ser preenchido. O número, se foi realizado o bloqueio, então a gente pergunta, é necessário bloqueio? Se é necessário bloqueio, a gente só faz o registro da PTS se o bloqueio já foi realizado. Então, se a pessoa solicitou PTS, precisa de bloqueio e ainda não foi realizado, pede para retornar depois com o bloqueio realizado. Caso contrário, é só marcar o não. A mesma coisa para plano de resgate. Se precisa de plano de resgate e ainda não tem, pede para retornar o contato com a central depois que já tiver emitido o plano de resgate. E a informação de se a OM é vermelha ou não também vai estar com quem está solicitando. O número de efetivo total é o número total de pessoas que vai estar na atividade, vai de 1 a 20, também tem a caixinha de seleção aqui. E o nome do supervisor vale. Aqui a gente está com as opções ainda de Salobo 1 e 2, eu já vou mostrar a planilha de vocês. E aí, quando a gente seleciona o supervisor vale, a gente tem esse indicador aqui de aderência. O que é isso? As PTS precisam ser fechadas com intervalo de 24 horas depois que elas foram emitidas. Então, quando o supervisor associado àquela empresa específica, então vamos supor, a Adriana, com a pré-de-engenharia, se todas as PTS que foram solicitadas para a área da Adriana e com a empresa pré-de-engenharia foram fechadas, então ela está aderente. Caso contrário, a gente está adotando os 50%, abaixo de 50% de PTS encerrado, ele indica que o supervisor e aquela empresa não estão aderentes e não deixa, ele vai fazer o registro, mas a PTS não pode indicar um emitente para fazer a liberação daquela PTS.
Pablo, isso aí foi só para você saber, e aí a gente já parametriza, tá? Isso foi uma definição do time das usinas de Salobo. Sossego não tem essa funcionalidade, tá? Por que que eles pediram? Porque não estavam sendo devolvidas as vias brancas das PTS. Então, eles pediram para travar todas as solicitações de supervisores, né, e empresas que não estivessem devolvendo as vias brancas. A partir do momento que eles começaram a travar, no início deu um leve caos, né? Assim, foi uma semana bem complexa, né? Que os supervisores realmente estavam sendo bloqueados, as atividades estavam sendo bloqueadas. Depois, todo mundo começou a entregar. Então, agora eles estão com uma aderência muito alta e quase não está existindo bloqueio, tá? Uhum. Mas foi importante para que eles passassem a entregar as vias brancas. Isso é configurável no sistema, a gente pode deixar desativado, a gente pode deixar o target de aderência 0% configurado aqui naquela abinha que está aberta ali da aderência, e aí isso não vai valer aqui para vocês. Mas foi algo que ajudou lá a receber, né, as vias brancas, que era uma pendência, né, do PNR de vocês. Uhum. E aqui, se acontecer do supervisor e da empresa não estarem aderentes, a gente vai conseguir registrar, só que ele vai ficar marcado assim de vermelho. E o operador aqui da central deve informar a pessoa, informar o solicitante que a PTS está bloqueada, né, porque não está aderente. Mas depois, se o supervisor entregar todas as vias brancas e ele liberar a aderência dele, ele chegar no target de encerramento, aí ele pode ser liberado aquela solicitação. Então, ele deixa de ficar vermelhinho aqui e pode seguir com a PTS normalmente. A gente não perde o histórico porque ela foi bloqueada. Ela só não vai ter um emitente designado. E aí, por fim, aqui a gente informa o emitente. E aqui ele aparece se ele está disponível, indisponível ou em stand-by, que é aquele status que a gente atualiza. Por isso que é importante, no início do turno, sempre deixar atualizado, porque é uma informação que vocês vão precisar aqui para preencher. E aí, com todas as informações, a gente pode apertar aqui em salvar PTS e ela já é adicionada ali na planilha. Aparece aqui dados salvos com sucesso. E ela já é adicionada aqui na planilha. Alguma dúvida até aqui? Não, aí é interessante deixar destravado esse processo inicial, Uhum. porque a gente passa a ter um problema. Tá bom, tá bom. A gente deixa o target 0 para estar todo mundo sempre aderente. Depois a gente passa para você que dá para parametrizar bastante as variáveis que a gente usa para calcular essa aderência. Beleza, então aqui a gente tem todas as informações e ele já registra aqui o horário e o dia que a gente salvou. Então, ele pega, na hora que eu clico em salvar, ele vai registrar aquele horário. Se por acaso chegou uma PTS, não pôde registrar na hora ou está registrando retroativo, chegou a informação depois, pode colocar o horário aqui, a data e hora, por exemplo, estava no horário de almoço, estava no intervalo, e aí chegou uma solicitação e você anotou no papel. E aí você vem e coloca aqui a data e o horário que chegou a solicitação e ela vai vir aqui, não vai pegar o horário atual. Isso é para registrar a solicitação. A partir do momento que ela foi registrada, ela vai ser emitida, depois ela vai ser encerrada e também podem acontecer desvios, né, enquanto a PTS está aberta. Então, todas essas informações a gente coloca aqui no atualizar PTS. Aqui em cima a gente pode pesquisar pelo número de solicitação, pelo número da OM, pelo equipamento e pela data. Então, aqui a minha solicitação era 3093, eu consigo pesquisar 3093. Ele vai filtrar para mim, é esse aqui, ó. Mesma coisa, eu posso dar 2 cliques ou dar o Enter e clicar em procurar. Ele vai preencher todas as informações que eu já preenchi naquele outro formulário. Então, o número da OM, a empresa, qual é o equipamento, quem solicitou, a data e o horário, quem foi o supervisor vale, quem foi o emitente. Todas aquelas informações já são carregadas para cá. E se tiver algum erro de digitação, por exemplo, errei aqui, não era um 4, era um 3, eu consigo alterar.
Todos esses campos a gente consegue alterar. Mas, da mesma forma, todos que eram obrigatórios naquele formulário são obrigatórios aqui. Então, se eu apagar as informações, ele também não vai me deixar salvar. Tem que ter sempre, os campos precisam estar preenchidos. Aqui a gente tem o botão de registro de desvios. Então, se aconteceu algum desvio na PTS, vocês vão ser informados, né? Vai vir ali na via branca, ou pode ser acionado por rádio também. E basta clicar aqui nesse botãozinho e vai aparecer as opções de desvios que a gente tem. Atividade cancelada, não necessita de PTS, ausência de EPI. Então, a gente seleciona qual foi o desvio que aconteceu. Pode selecionar até 6 desvios por PTS, então pode ter acontecido mais de um. E aqui embaixo a gente coloca os detalhes dos desvios. Então, pode descrever bem quais foram, em detalhes, o que aconteceu. E o importante daqui é que, se eu não marcar essa caixinha aqui, ele não vai salvar. Então, eu preciso, além de selecionar aqui qual que foi o desvio que aconteceu, eu preciso marcar a caixinha. Eu vou salvar esse aqui. Ele registrou. Ó, agora já está salvo com os desvios e já está salvo na planilha esses desvios. Só que ele só salvou os 2 primeiros, porque o último eu não tinha marcado a caixinha, então ele ignora. Então, é importante lembrar que para marcar o desvio tem que selecionar a caixinha de seleção. Aqui do lado direito também tem a informação de número de documento da PTS e os horários de chegada, de emissão e de encerramento. O horário de chegada é o horário que o emitente chega na frente de serviço. Então, tem um tempo entre o momento que ele foi acionado via rádio por vocês para fazer a emissão da PTS e o tempo que ele vai chegar lá, de fato, na frente de serviço e iniciar a emissão da PTS. Então, aqui, para todos esses 3, quando a gente marca a caixinha do sim, ele já preenche com a data e o horário atual. E também é editável. Então, vamos supor que marcou 8h04, na verdade foi 8h02, eu consigo editar. E essas caixas de data e hora, essa aqui da ordem de manutenção, elas possuem um controle para garantir que a gente está colocando os números certos. Então, se eu colocar, por exemplo, ponto e vírgula aqui, sem querer, por um erro de digitação, ele, na hora que eu salvar, ele vai dar uma mensagem de erro informando que tem algum erro ali, e aí a gente consegue corrigir para manter a padronização dos dados e os dados confiáveis. Aqui, a PTS emitida também. Conforme a gente marca, ele registra o horário atual. E, por fim, quando ela é encerrada, a gente seleciona aqui quem foi o emitente de encerramento, que não necessariamente precisa ser o emitente que fez a emissão da PTS. Agora é só clicar em salvar e ele vai salvar todas essas alterações e limpa para a gente os campos. Então, se eu pesquisar de novo aqui essa PTS, 3093, ela vai vir com todas essas informações que eu editei. Os horários de chegada, de emissão e de encerramento, os desvios que foram registrados, a alteração aqui, que eram 4, e eu corrigi para um 3, tudo isso fica alterado. E aqui tem mais esses 2 campos de limpar campos, que é para fazer uma nova busca, para fazer uma nova alteração em uma outra solicitação, e o campo de cancelar a PTS. Para cancelar a PTS, é um desvio que aconteceu, né? Então, a gente tem o desvio aqui para registrar de PTS cancelada. Não, não. Ele já fica automático na planilha, perdão. Isso, a gente mudou. Mudamos. Aqui eu não vou conseguir cancelar, porque a gente só pode cancelar a PTS que ainda não foi emitida. Se ela foi emitida, o desvio tem que ser outro. Ela não pode ser cancelada depois que ela foi emitida. Então, se eu tentar cancelar aqui, ele vai dar mensagem de erro. Ó. Não é possível cancelar a PTS que já foi emitida e ou encerrada. Porque cancelar é nas situações do seguinte: o executante ligou para você, solicitou a PTS, vocês registraram aí no sistema. Aí o emitente foi até o executante e falou assim: essa atividade aqui não precisa de PTS, não. Então, ele vai avisar vocês: olha, essa atividade não precisa de PTS, né? Não é uma atividade que requer, então eu não vou emitir. Então, vocês cancelam.
Outra situação é a atividade ia ser executada no dia, né? Então ele solicitou a PTS, mas por algum motivo ela foi reprogramada e não vai ser mais executada naquele dia. Então também ela deve ser cancelada. Então cancelar é só essas situações de solicitou, mas a atividade não vai ser mais executada, ou então a atividade não precisa da PTS. Isso aí. Enquanto a Ju estava falando, eu criei uma outra solicitação de teste aqui pra gente, e aí agora ela não está marcada como emitida, então eu vou tentar cancelar ela aqui. Aí ele deixou. E aí pede para informar os detalhes do desvio. Então, como a Ju falou, né, atividade não necessita de PTS. Vou dar o OK. Agora ela foi cancelada. Se eu vier aqui e olhar, o status dela está como cancelada e vai estar com o desvio registrado também que foi cancelada. Essa coluna aqui de status, ela vai atualizando automaticamente conforme a gente vai preenchendo as informações. Então, o PTS foi solicitada e a gente ainda não alocou um emissor, vai ficar com o status de aguardando alocação. A partir do momento que alocou o emissor, aparece o status emissor alocado. Quando ela foi emitida, vai ser o status aqui, PTS emitida. Se tiver algum desvio, tá aqui, desvio encontrado. E encerrada, ela vai estar como encerrada. Eu acho que aqui da planilha, do formulário, eu passei por tudo, né, Ju? Tá faltando alguma coisa? Eu tô Opa, esquecendo. isso aí. Acho que não. Aquele botão ali de liberar a Aqui. solicitação, ele é só no caso de bloqueio, né? A gente comentou que as Isso. pessoas que não estão devolvendo as brancas vão ser bloqueadas, aí tem um processo para liberar. Vocês não vão usar porque a gente vai deixar desativado, tá? Uhum. Mas eu acho que é isso, passamos por tudo. Pessoal, alguma dúvida? Eu sei que a gente passou mais rápido, mas aqui é para ser uma conversa mesmo, para vocês tirarem as dúvidas. Ficou claro o que, que é, por quê, como fazer? Sim, tranquilo. Tá. Eu vou mostrar aqui. Vou ter que compartilhar de novo. Eu vou mostrar aqui o Teams de vocês, que é onde a gente vai acessar a planilha. A gente criou um canal aqui, Central de PTS, com as informações gerais aqui que a gente precisa. Então, a planilha, como ela vai estar no Drive, como ela vai estar na nuvem, a gente precisa sempre acessar a versão mais recente dela, que é essa aqui do link. Então, o link está aqui, a gente clica nos 3 pontinhos, vem abrir em área de trabalho. E aí ela vai abrir para a gente, que vai ser esse arquivo aqui. O de vocês está aqui, sem nenhuma, só com uma linha, que eu deixei para não perder as nossas fórmulas, mas a partir do momento que a gente começar a usar, eu apago esse primeiro dado, que é fictício, e a gente mantém só os dados de vocês. Mas vai ser essa planilha aqui, Salobo Via Seca Central de PTS. E aí Depois tem tem que que só acessar mudar o por título aqui. ali, tá, Mari? Eu acabei Aham. de perceber que tá lá, usina 1 e 2. O Zino 2 é a... Ah, tá, aqui em cima, Esse né? título, É, isso aí. troquei do arquivo. Beleza. Então, tem que acessar o arquivo por aqui e a gente também vai deixar o link do Power BI aqui. Porque como a gente vai integrar a planilha de vocês com o Power BI, talvez ele mude, então vamos colocar depois. Ô, E Mari, eu aí... só quero reforçar o 3 pontinhos ali, pessoal. A Mari mostrou, né? Sempre no 3 pontinhos, abrir em área de trabalho. Porque se vocês clicarem em cima do arquivo, ele vai abrir no browser, ou no Google Chrome, ou no Edge, e aí aqueles formulários não funcionam. Então, reforçando, sempre clicar 3 pontinhos, área de trabalho, tá? Isso aqui é importante, porque às vezes o pessoal liga para a gente, não está funcionando o formulário, é por causa disso, tá? Então, eu estou reforçando bem porque é um acesso que acontece, tá? Pode falar, Pode falar. Natalina. Só uma dúvida, quando, no caso, a pessoa, o solicitante, ele vai entrar com a central de PTS, né, em contato com a central de PTS via rádio, e a gente, né, que vai estar lá, vai ficar responsável por ir atrás do emitente de PTS, né, acionar a pessoa para ela abrir a PTS, certo? Isso, via rádio também, Via isso rádio aí. também. Sim. Aí, conseguindo, aí eu preencho certinho, né?
Exatamente. Isso. Aqui, deixa eu voltar aqui na planilha. Não necessariamente você precisa colocar o emitente na hora. Você pode, se tiver chegando muita solicitação, porque tem momentos que tem picos de solicitação durante o dia, estiver chegando muita solicitação, não conseguir emitir no momento, não precisa preencher na hora. Você pode receber as solicitações e depois que passou, vamos supor, recebeu 10 solicitações de vez, aí você consegue voltar nelas aqui. E aí aqui você consegue selecionar para cada uma qual que vai ser o emitente que vai ser direcionado, entendeu? Não precisa preencher isso aqui na hora, você pode registrar as informações e assim que liberar o rádio, você chamar o emitente, porque tem momento que tem muita solicitação. E essa pergunta foi muito boa, Natalina, porque o ideal é tentar direcionar a pessoa que está mais próxima daquela área, tá? E aí eu sei que no caso de vocês é mais crítico ainda porque as áreas são distantes. Então, é importante verificar qual que é a área da atividade e quem é o emitente que está lá mais próximo, para não fazer ele deslocar longas distâncias, né? Isso é cansativo para ele, né? Além de aumentar o tempo de espera ali do pessoal da atividade. Então, o ideal é ser uma pessoa que está mais próxima, tá? E no caso vai ficar, tipo, que é a área de britagem, né? Nós vamos ficar responsável também por Salobo 3 ou só Salobo 1 e 2? Aí é com o Pablo. Pablo, me ajuda nessa. Eu até te mandei hoje para você me passar as áreas, né, que vão ser cobertas. Vamos ter um ponto só de atividade inicial. Vai ficar lá no administrativo da britagem, a Salobo 3, tá bom? Aí uma dúvida que eu estou tendo aqui é o seguinte: esse processo está sendo feito todas as informações coletadas via rádio ou presencial? Todas Via as rádio. informações via rádio. Perfeito. O que os operadores fazem, eles otimizam as perguntas. Então, geralmente pergunta, quem está modulando é a empresa. Então, já tem a resposta do solicitante da empresa em uma coisa só. Qual é a área e qual é o equipamento? Já tem duas respostas de uma vez só, né? E assim vai indo. Assim, com o passar do tempo, a gente viu que o pessoal vai otimizando a forma de fazer as perguntas, de forma a conseguir mais informação no menor tempo possível, para não congestionar também a faixa do rádio. E quem está pedindo também já começa a acostumar depois de um tempo com as Sim. informações, já liga falando o número da OM, por exemplo. Então, o pessoal já está, aos poucos, vai pegando o jeito, né? Isso aí. Aqui, então, assim que a gente tiver, a gente também vai colocar aqui o link do Power BI, vai estar acessando por aqui. E aqui uma outra coisa importante, no início do turno é atualizar a aba de designados e de paradas, se tiver alguma parada no dia. E no final do turno, vir aqui na pasta de arquivos, dentro do canal, a gente vai ter aqui a central de PTS de vocês. Também pode abrir por aqui a mesma coisa, os 3 pontinhos, abrir no aplicativo. É o mesmo arquivo. E no final, a gente precisa copiar essa versão aqui para dentro da pasta backup. E aí copia para dentro da sua turma. Então, se eu estou encerrando o meu turno na turma B, eu vou copiar a planilha que eu acabei de finalizar o uso dentro da pasta da turma B. Então, vai ser aqui nos 3 pontinhos, copiar para. Ele demora um pouquinho para carregar, mas vai carregar. Aqui, backup, turma B, e copiar aqui. Está copiando para lá. Beleza, depois que copiou, eu vou vir aqui e eu vou só renomear a planilha. Só no final aqui, eu posso só adicionar 15, 12, 25 ou 2025, para ficar melhor de ler. Porque é dessa forma, se tiver algum erro de versão, se por acaso o computador travar e a planilha fechar, se der algum problema, a gente vai ter os históricos certinhos de forma a perder o mínimo de informação possível. Então, é importante que cada turma salve dentro da sua pasta, aqui na pasta de backup. Aqui é a postagem e eu estou aqui na parte de arquivos. Aqui dentro. Então, agora já está aqui, turma B, o backup de hoje. Alguma dúvida aqui nessa parte? Não. Não, tranquilo. Vou mostrar aqui o BI para vocês.
a gente vai integrar a central de vocês aqui. A gente está com... As planilhas são separadas. Salobo 2 tem uma planilha, Salobo 3 tem outra, que é outra central, e a de vocês vai ser outra. Mas a visualização vai ficar no mesmo Power BI. Então, aqui a gente vai conseguir selecionar a área, se vai ser usina 1 e 2, usina 3 ou via seca. A área, a gente consegue filtrar por empresa. Então, aqui tem muita informação que vocês vão poder utilizar também na hora de direcionar. Por exemplo, aqui a gente consegue ver as emissões dos emitentes. Então, se eu filtrar pelo dia de hoje, eu vou conseguir ver dezembro, hoje é dia 15. Eu vou conseguir ver, ó, o Josué foi o que teve uma emissão no dia de hoje. E assim a gente consegue ir direcionando. Se tem alguém que está fazendo muitas emissões naquele dia, eu consigo direcionar para uma outra pessoa para não sobrecarregar aquele emitente. Aqui foi o que eu comentei do pico de horário de emissões. A gente tem um pico de solicitação das 9 até o meio-dia, de 9 às 11, que é quando tem mais solicitação e mais emissão de PTS. Então, todas essas informações que a gente coloca lá na central, é importante estar o mais correto possível, estar o mais fidedigno possível para a gente ter esses insumos depois. Da mesma forma, vou colocar um intervalo de tempo maior aqui. A informação ali da parada aparece aqui. A gente consegue ver que quando tem alguma parada, algum pit stop, o número de solicitações aumenta. Então, tudo isso são informações que vocês conseguem colher depois. A gente consegue monitorar os desvios. Então, qual o desvio que mais está acontecendo, qual a área que mais está tendo desvio, quanto tempo que demora para a PTS, em média, ser emitida com desvio, a porcentagem de PTS que foram emitidas com desvio, quantos desvios a gente teve por dia. Todas essas informações a gente tem aqui. Aqui a gente tem a meta de encerramento, que é aquela área que para vocês, por agora, não vai estar funcionando, mas a média de encerramento agora está quase 75%. E antes não estava ficando nem em 50%. Então, foi muito positivo a gente colocar essa meta lá em Salobo 2. Aqui a gente tem o relatório de turno, então a gente consegue ver cada turno, quantas solicitações recebeu, a porcentagem de solicitações que está sendo recebida por cada turno, quantas PTS foram emitidas em cada turno, encerradas. Tem muita informação aqui no BI. Tem um relatório por empresa também, de desvios por empresa, de solicitações por empresa, e um geral anual que a gente consegue ver o histórico total de encerramento e de emissão aqui. Então, ao longo dos meses, quantas PTS foram solicitadas e quantas foram encerradas, que é também referente ao PNR, né, de ser encerrada toda a PTS que é emitida. Então, a média de solicitações por mês, quantas são emitidas no mês por média, quantas são encerradas por média, total de solicitações diante de paradas ou sem paradas ou com pit stop ao longo dos meses. Tem muita informação aqui, além da visão da própria central, que aqui fica um pouco melhor de visualizar do que no Excel, porque a gente filtrou as informações que são mais necessárias para vocês, informações mais críticas, assim, por dizer. E aqui também fica mais fácil de vocês fazerem o filtro por empresa, por estado, supervisor, por turno, também por dia. E aí fica bom de visualizar o que está aberto, o que está com desvio, o que não foi alocado, o que precisa ser encerrado. A gente tem todas essas visões aqui. Alguma dúvida? Eu passei um pouco rapidinho aqui. Alguma dúvida? É porque aqui também é mais para visualização, né, dos dados. Não vai ser a rotina, mas uma vez no dia ou, né, uma vez por semana é legal dar uma olhada para ver como que estão as coisas, né, para cobrar as empresas que não estão entregando, né, ou que estão tendo muito desvio, cobrar os supervisores. Então, essas visões são legais aí para vocês gerarem alguns relatórios ao longo do mês, mas não é algo que vocês vão olhar no dia a dia, né? Mas
mais pontual. Aqui, o insumo daqui é a central. Tendo informação na Isso. central, ela vai estar aqui. Aqui é para facilitar tudo que a gente coloca lá na central, tá traduzido aqui nesse BI. Pessoal, mais alguma dúvida? A parte do entendido. Os meninos aí entenderam aí direitinho. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Pergunta agora aí, tá? Tirem as dúvidas de vocês. E quando for e quando for PGU, que o negócio pega? PGU é mais corrido mesmo, Tarina. E aí, tem algumas alternativas, tá? Apesar de PGU ser mais corrido, a central acaba facilitando também e acelerando o processo das emissões da PTS, tá? Dependendo do tamanho da PGU e dependendo, né, de número de atividades, etc., o time da usina está colocando uma pessoa a mais para operar na central, tá? Mas aí eles fazem esse acordo justamente para acelerar a central e isso acelera na ponta a emissão. No caso de vocês, eu sei que o time é mais reduzido, então não sei se o número de atividades é tão grande quanto nas usinas e não sei se vocês teriam condições de colocar 2 pessoas, né? Então, acho que é ir testando e aí vocês vão adequando essa utilização. A planilha, ela pode ser utilizada por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, então não tem problema nenhum de 2 pessoas estarem operando a central, tá? Ou mais de 2 até. Mas aí vai ser no teste de vocês na rotina aí, viu? Mas a central ela tende a agilizar as emissões de PTS na PGU. A gente percebeu isso tanto em Sossego quanto nas usinas de Salobo, tá?